Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? É uma alegria enorme quando nós estamos aqui na casa de Deus, reunidos como igreja, depois de uma semana onde cada um teve aqui a sua luta, teve o seu dia a dia, o Senhor conosco todos os dias, e hoje temos o privilégio de estar aqui. Eu sempre digo isso, estar junto com os irmãos é um privilégio. Ler as Sagradas Escrituras juntamente com a igreja é um privilégio nos tempos de hoje. Então, irmãos, eu quero, nesse momento, nós vamos meditar na Palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse o seu aplicativo da Bíblia em Colossenses capítulo 3. Nós vamos dar continuidade à exposição bíblica da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 5º até o 11º, mas eu pretendo fazer a reflexão, a mensagem dessa noite, a partir do versículo 6, 7 e 8. Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 5º, a nossa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos e curve a sua fronte em reverência à presença do grande Rei que está aqui entre nós. Senhor, nós chegamos diante da Tua presença, não por méritos pessoais, não por capacidade própria, porque não conseguiríamos, ó Deus, nem levantar os nossos olhos em Tua direção, mas é por meio da mediação de Cristo Jesus, ó Deus, é que nós chegamos junto ao trono da graça e oferecemos ao Senhor as nossas orações, por meio da Tua misericórdia, por meio do sangue de Jesus e da justiça de Deus que está sobre nós, é que nós temos a plena certeza de que o Senhor é aquele que escuta as nossas orações. Ó Deus, nesse momento nós estamos aqui com o Teu povo, mediante a condução do Teu Espírito, Deus, para Te adorar. E nesse momento reservamos um tempo para meditar na Tua palavra. Eu quero Te pedir que esse mesmo Espírito, Deus, conduza cada mente, cada coração a Tua palavra, Senhor, a Tua verdade. Nos revela, Deus, a beleza da Tua lei. Fala profundamente ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, esta passagem do apóstolo Paulo aos Colossenses é não somente profunda, como clara, quando ela nos revela a natureza da nova criação em Cristo, não é? Como nós devemos viver para a glória de Deus.
E é interessante chamar a atenção da amada igreja nesse instante, porque o apóstolo Paulo está ensinando a igreja como é que ela deve se comportar em relação à palavra do Senhor, em detrimento à vida de santidade. O que é que nós devemos praticar para obedecer a Deus, para glorificar a Deus com as nossas vidas? E então o apóstolo Paulo, talvez não exista passagem mais clara e mais profunda que possa explicar isso. O apóstolo Paulo, ele desmistifica essa vida cristã diante aqui das suas palavras. E ele está falando para a igreja. Ele está falando de pecados que suscitam dentro do nosso coração, que foi a primeira listagem, né, de pecados que o reverendo Diego pregou aqui no versículo 5 dessa carta, e também pecados sociais, que a partir agora do versículo de número 8 ele vai falar. Então existem pecados que estão intimamente ligados à nossa natureza, como também de forma exterior, pecados que atingem ao próximo, pecados que afetam as nossas relações familiares e sociais. Ele está falando para a igreja. Significa dizer, irmãos, que existe a possibilidade desses pecados fazerem parte da vida de crentes. Existe a possibilidade no meio da igreja que pecados como esses possam estar na vida de algumas pessoas. Então o apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja. Possivelmente existia alguma prática pecaminosa nesse sentido ali, e o apóstolo Paulo estava combatendo aqui o falso cristianismo. É interessante, irmãos, porque Paulo nos mostra que a vida cristã, ela é uma realidade paradoxal, porque ao mesmo tempo que a palavra do Senhor afirma que nós estamos mortos, não é, com Cristo, mas ainda nós precisamos lutar contra o pecado. Nós somos novas criaturas, diz a palavra de Deus, mas nós somos chamados ainda a lutar contra a nossa velha natureza. E a nossa velha natureza, irmãos, se eu pudesse então resumir o serviço do crente, né, em 2 tópicos, eu poderia dizer que era o nosso serviço de propagação do Evangelho a toda criatura, em todos os lugares. E o outro serviço que nós precisaríamos dar mais atenção também é a luta interna em que nós vivemos. E essa luta interna, irmãos, quando não bem compreendida, à luz da palavra de Deus, quando nós não deixamos a palavra do Senhor esquadrinhar nossa alma e revelar para a gente tudo aquilo que não agrada ao Senhor, exatamente ali está a brecha para o inimigo entrar com dúvidas em nossa mente, em nossa alma, em nossa vida e nos conduzir à prática do pecado. O que é o pecado, irmãos? Qual a ação do inimigo, se não questionar a veracidade e a pureza e a justiça da palavra de Deus? Então, cotidianamente, ele fará isso sobre a vida dos crentes. Mas nós damos graças a Deus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está. Então, nós já vencemos, amém? Quando o apóstolo Paulo nos convida, por exemplo, a fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, não é que nós vamos então, juntamente com a nossa ação, nos conformar a Cristo na morte, não. Não é porque eu vou praticar algo e então eu vou morrer, não, é porque nós já morremos, e o resultado disso é mortificar ainda mais a carne. E quando nós falamos, irmãos, de carne, obras da carne, é interessante o que a Bíblia nos apresenta. Porque a Bíblia, ela afirma categoricamente que nós estamos mortos em Cristo.
Mas a Bíblia também afirma que o pecado ainda age em nós. E agora, o apóstolo Paulo, ele vem com uma ordem de Deus, que é: faça morrer o pecado. Então essa leitura, irmãos, isso é apresentado na carta de Paulo aos Romanos, isso é apresentado nos Colossenses, e pode suscitar algumas dúvidas, como por exemplo, se eu estou morto para o pecado, por que o pecado ainda age em mim? E se o pecado age em mim, como é que eu posso então fazer ele morrer? Por que é que eu tenho que lutar contra o pecado? O que Deus fez e o que é que eu tenho que fazer? Então, são paradoxos que cercam a nossa vida e nós precisamos entender isso. E para solucionar esses questionamentos, a gente usa o padrão teológico bíblico do já e ainda não. Então preste atenção, nós já estamos mortos para o pecado, mas ainda não estamos livres da sua presença. Por isso que nós devemos continuamente matá-lo. Então, essa é a tônica da nossa vida enquanto nós estivermos aqui. Nós já estamos mortos para o pecado, mas ainda não nos livramos completamente da presença dele em nós. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, nos convida a matarmos o pecado, a carne, as obras da carne, todos os dias. Então, a nossa morte com Cristo é uma realidade objetiva e definitiva. Quando Paulo diz que nós morremos em Cristo, irmãos, ele está falando de algo que já aconteceu de forma definitiva em nossas vidas. Então, o que é que isso significa? Quando Paulo diz, nós morremos em Cristo, significa que nós morremos para a condenação do pecado. Nós lemos aqui hoje, nenhuma condenação há. Mas nós morremos para o domínio do pecado. Romanos 6,6 diz, o corpo do pecado foi destruído para que não mais sejamos escravos do pecado. Então, quando nós morremos em Cristo, a condenação do pecado não recai mais sobre a nossa vida. Quando nós morremos em Cristo, então, o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado. E quando nós morremos em Cristo, nós morremos para a velha identidade adâmica. Colossenses 3,3 diz que nós estamos mortos de verdade. E essa morte, irmãos, é um ato da nossa união com Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele convoca a igreja a matar, fazer morrer essa natureza pecaminosa. Não é para o ímpio, mas somente aquele que está em Cristo tem a capacidade dada por Deus, em união com Cristo, no poder do Espírito, para fazer morrer essa natureza pecaminosa que habita em nós. O pecado não é mais o nosso Senhor, não estamos mais debaixo da condenação do pecado, mas isso não significa que ele desapareceu de nós. Ele está lá. O pecado, ele habita em nós, como uma presença remanescente. A Bíblia não nega. A Bíblia em nenhum momento nega a nossa luta contra o pecado. Pelo contrário, afirma que o pecado permanece no crente, mas ele não reina no crente. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida para nos aprisionar. A Bíblia fala sobre isso, o próprio apóstolo Paulo se coloca como exemplo em Romanos 7,19, quando ele diz assim, o bem que eu quero,
não faço, mas o mal que não quero, esse faço. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, e nós damos graças a Deus que, como homem de Deus, homem inspirado pelo Senhor, ele revela que na sua natureza, não é, dentro dele existia essa guerra contra o pecado. Ele mesmo passava por isso. Em Filipenses 3,12, o apóstolo Paulo, ele afirma: ainda não sou perfeito. Ele ainda avança para alcançar a perfeição. Ele reconhece a sua imperfeição. E em Gálatas 5,17, o apóstolo Paulo, ele revela que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. O que isso significa, irmãos? A culpa do pecado foi removida, o domínio do pecado foi quebrado, mas a presença do pecado ainda está em nós, até a glorificação. Irmãos, nós precisamos atentar à exortação do apóstolo Paulo. Aqui está o motivo de muitos crentes pararem no meio da sua jornada. Aqui está o motivo do esfriamento espiritual. Aqui está o motivo das grandes lutas e batalhas que o povo de Deus tem vivido. Hoje, irmãos, nós não somos jogados nas arenas, nem somos feitos de tochas humanas, mas há uma luta interna dentro de nós todos os dias. A carne, ela fará de tudo para você desobedecer a palavra de Deus, para você não amar a Deus, fará de tudo, ela vai te dar todas as desculpas para que você não sirva a Deus. E às vezes, irmãos, é difícil compreender isso, porque essa luta está dentro de nós. É difícil, não é, no mundo em que nós vivemos, pararmos e meditarmos e fazermos a reflexão sobre a nossa condição diante de Deus. Às vezes é tão difícil ficar em casa em silêncio. Você já percebeu? Muitas vezes nós estamos em casa e colocamos o som, colocamos a televisão, mas nós não paramos para escutar o silêncio, para pensar na vida, para entender o que é que está acontecendo dentro de nós, para permitir que o Espírito de Deus, por meio da sua palavra, possa prescrutar a nossa alma e nos mostrar aquilo que não agrada a Deus. Ele está lá, o pecado. O velho homem morreu, mas seus vestígios ainda tentam influenciar a nossa vida, por isso há luta. E uma coisa boa é que, se há luta, é sinal de que é vida e não derrota. Porque se você sente, irmãos, a mesma coisa que o apóstolo Paulo sente dessa luta diária, é porque o Espírito de Deus está em você, e está te alertando, e Ele está te apontando, e Ele quer te ajudar, quer te fortalecer, e Ele quer te dar a vitória em nome de Jesus. Então, a luta não significa dizer a derrota, ou que você já está banido da presença de Deus. Não, pelo contrário, a luta interna é a luz do Espírito de Deus te chamando para a presença do Senhor. E Deus, como um Pai eterno e amoroso, está de braços abertos para receber e escutar cada lágrima, cada questionamento seu, para tratar qualquer ferida que você tenha na sua alma, para te dar forças contra qualquer pecado. Deus é o nosso Pai misericordioso, irmãos, e Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí então vem a ordem: fazei morrer o pecado. É o chamado para aplicar a morte de Cristo ao nosso dia a dia. A santificação é isso. Se já morremos com Cristo, por que matar algo que já está morto? E a resposta é:
O que Deus fez como realidade jurídica e espiritual, agora eu preciso aplicar como prática diária. A prática diária. A ordem fazer morrer ou mortificar pelo Espírito, Romanos 8,13, significa: como é que eu posso matar? Fazer a carne morrer. Primeiro, eu quero dar algumas dicas. Cortar o alimento do pecado. A primeira coisa que nós precisamos fazer, não é, para colocar em prática no nosso dia a dia, esse fazer e morrer, é: corte o alimento do pecado. O que é que te conduz ao pecado? O que é que desperta em você o gatilho para pecar? O Senhor está te convidando amorosamente a você abandonar o alimento que faz você pecar. Resistir às suas sugestões. Quantos pensamentos, irmãos, não inundam a nossa mente todos os dias? As flechas, não é? O apóstolo Paulo chama de os dardos inflamados do maligno. Quantas sugestões. Eu não sei se você já parou assim no seu dia a dia e você está resolvendo alguma coisa no trabalho ou em casa, de repente vem aquela flecha. Tum! Fulano de tal, fez aquilo, né? Vou pegá-lo, vou fazer assim, assado. Daqui a pouco o teu pensamento está bolando coisas terríveis, e aí o Espírito de Deus vai e diz assim: opa, está errado. Perdão, misericórdia, amor. Não é assim que o crente age. A sugestão, resistir às sugestões do inimigo. A outra coisa que nós podemos praticar para fazer morrer a nossa natureza: negar as oportunidades. Quantas oportunidades não aparecem? Então o nosso dever é negá-las. Confessar os nossos pecados diante de Deus. Enchermos-nos do Espírito Santo de Deus. A mortificação, irmãos, não cria a morte com Cristo, ela aplica a morte com Cristo. Como disse John Owen, Deus matou o velho homem, agora mate o que resta dele. Então a mortificação é a prática diária de derrotar o pecado com base na obra finalizada de Cristo. Querida igreja, esse assunto é urgente em nossos dias. Nós precisamos entender a seriedade, a profundidade daquilo que o Senhor tem falado para a amada igreja nesses dias por meio da carta de Paulo aos Colossenses. Então, passado o versículo 5, após apresentar a primeira lista de pecados, Paulo faz uma pausa antes de prosseguir com a segunda lista. E eu quero pensar com vocês exatamente sobre isso. Aqui ele oferece duas razões poderosas que nos motivam a mortificar o pecado. A primeira delas: o pecado traz julgamento de Deus. A segunda: o pecado faz parte do passado do crente. Então eu queria meditar nesse momento sobre essas duas perspectivas. Então o versículo 6 e 7 diz assim: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. O pecado traz o julgamento de Deus. Queridos, nós precisamos lembrar que a ira de Deus é o seu eterno desgosto por toda a impiedade. É o desagrado e a indignação contra o mal. Um produto da justiça divina. É a santidade de Deus movida a agir contra o pecado. Então a ira de Deus é sua reação constante e imutável ao pecado.
Nós precisamos entender o que o Senhor ele tem preparado para os ímpios. Por exemplo, em Romanos 1,18, o Senhor diz assim: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Tudo aquilo, irmãos, que é pecado, tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo, irmãos, que aos olhos de Deus é reprovado, não passará despercebido pelo Senhor. Você e eu não podemos cair no erro, né? Ali do salmista, do Salmo 73, Asaf, que quase que os seus pés resvalaram e se desviaram, porque ele começou a olhar a vida dos ímpios e percebeu que talvez era melhor ser ímpio do que justo, porque nenhum pago do mal chegava em suas vidas. Eles só fazem prosperar, vivem de todo jeito e nada acontece com eles. Asaf quase que se desviava, até que ele contemplou o Senhor. E ele percebeu o final de todos eles, o fim dos ímpios. Há uma ira preparada, irmãos, para ser despejada na humanidade. Lá em João 3,36 diz: ele não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aqueles que não creem em Jesus Cristo, a ira ainda está sobre ele. A palavra diz do incrédulo, não é? Lá em Romanos 2,5, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando o seu justo juízo será revelado. Então, quanto mais os ímpios que estão distantes de Deus, eles praticam a impiedade, a perversão e a injustiça, eles estão acumulando para si, queridos irmãos, a justiça da ira de Deus sobre a sua vida. Nenhum deles escapará, diz a palavra de Deus. Nenhum deles. Então, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Deus: olha, por que vocês não devem praticar essas obras da carne? Por que vocês devem fazer morrer as obras da carne? Porque elas suscitam a ira de Deus. E os filhos de Deus, irmãos, devem viver para provocar em Deus o agrado. Paulo fala isso nos Colossenses, que nós devemos viver de forma digna do Evangelho, digno de Cristo, para agradar a Deus, e não para suscitar a sua ira. Então o pecado traz a ira, não bênção. Os crentes, nós fomos libertos da ira de Deus. Quando Paulo, queridos, está dizendo isso, ele não está afirmando que a igreja, ela vai então receber a ira, né, justa de Deus, a ira condenatória. Não. Abra lá comigo, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim a palavra: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira. Jesus nos livra da ira vindoura. Nós não cairemos na ira de Deus. Não é? 1 Tessalonicenses 5,9, abra lá. 1 Tessalonicenses 5,9, também fala sobre isso. A palavra diz assim, irmãos: porque Deus não nos predestinou para ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que está preparado para a igreja é a salvação, amém?
Nós estamos debaixo de Cristo Jesus e a ira vindoura da justiça vingativa de Deus não recairá sobre nós. Porque para mim, para você, para a igreja de Deus, está preservada a salvação, a vida eterna em Cristo. Mas Paulo não está dizendo que se pecarmos, nós não receberemos, irmãos, o desagrado de Deus. Nós sim chamaremos a atenção de Deus, de alguma forma. De que forma? Como filhos de Deus. A amável disciplina do Senhor. A disciplina de Deus. Os crentes, nós somos libertos da ira, mas nós estamos sujeitos à disciplina amável do Senhor. Hebreus 12, de 5 a 6 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e não se desanime quando por ele for repreendido, porque o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ou seja, irmãos, Deus sempre reagirá contra o pecado. Essa ideia que eu sou salvo pela graça, não é? E nada vai me atingir, eu posso fazer o que eu quiser, dedinho, não podemos fazer isso. Somos salvos para uma vida de santidade. E tenha em mente aquilo que a palavra diz: o pecado que nós cometemos, receberemos perdão por meio do arrependimento, mas estaremos passíveis da disciplina de Deus. É o que diz a palavra. O incrédulo, ele vai sofrer a ira eterna, mas nós vamos experimentar a disciplina amorosa do Senhor. Em qualquer caso, todos os que praticam o pecado sofrerão consequências, diz a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, irmãos, ele convida a igreja de Colossos a não entrar na amorosa disciplina de Deus, fazendo morrer a nossa natureza pecaminosa. Eu estava estudando esse verbo, essa palavra, e é como se o que o Senhor deseja de nós, irmãos, não é uma negociação com a carne. Não é um mais ou menos. Não, isso aqui pode, isso não pode. Não. A ordem bíblica é clara, irmãos. Sem nenhuma possibilidade para a carne. Mate ela. Faça ela morrer. Não há outra solução para a igreja, se nós não prestarmos atenção a essa exortação do apóstolo Paulo. Faça a sua carne morrer. Não negocie com a carne. Depois o apóstolo Paulo nos lembra que o pecado, ele fazia parte da nossa vida quando nós estávamos sem Cristo. Não é? Diz aí, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, versículo 7, Colossenses 3, 7. Noutro tempo, quando vivieis nelas. Isso não tem nada a ver, irmãos, com a proposta de vida de Deus para nós. Aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, a proposta que Ele tem para mim e para você, é completamente diferente dos parâmetros do mundo. É completamente diferente daquilo que o mundo acredita. Como o mundo vive. É completamente diferente, irmãos. A Bíblia fala que nós morremos em Cristo. E nós devemos então viver para a glória dEle. E não há possibilidade, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, para aqueles que desejam seguir a Cristo, é que não há possibilidade de negociar uma vida com Cristo, senão por meio da santidade. Não existe
crente carnal. Não existe crente que não busque a santidade, que não busque, irmãos, ser parecido com Cristo a cada dia, a cada instante de suas vidas. Paulo está dizendo isso, é inegociável a santidade. Ou nós caminhamos em uma vida de santidade para a glória de Deus, ou não fazemos parte dessa igreja, irmãos. Porque o desejo do filho é agradar o Pai. A proposta do Senhor é outra para a nossa vida. Não temos nada a ver com esse sistema que nós vivemos hoje. E vidas consagradas a Deus, irmãos, santificadas ao Senhor, em fidelidade à palavra de Deus, exatamente isso que vai impactar o mundo. A forma que nós falamos, como nós olhamos, a forma que nós nos comportamos em nosso ambiente de trabalho, em nossa vizinhança, aonde quer que nós estejamos, as pessoas vão olhar que existe algo diferente em nós, porque é a presença do Espírito de Deus que conduz o Filho de Deus. As pessoas veem, mesmo que você esteja lá no seu trabalho, não sei quantos aqui já tiveram essa experiência, você está lá na parada de ônibus, esperando o ônibus, aí de repente alguém vira assim e diz assim: tu é crente? Tu é crente? Ah, sou, eu não sou. Não sei quantos aqui já tiveram essa experiência. Até o semblante é percebido, irmãos, de um crente. É o que fala a palavra. Paulo também disse aos crentes de Efésios, ele sempre vem lembrando isso, né? Paulo sempre vem lembrando isso. Vocês não devem viver como viviam antes. Vocês foram chamados para viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Ele diz lá em Efésios 2, 1-5, vocês estavam mortos em seus pecados e transgressões, nos quais costumavam viver, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também nós, todos vivíamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, mesmo quando estávamos mortos em nossos pecados. Pela graça de Deus, vocês são salvos, e nós não somos salvos para viver a vida antiga. Essa é a proposta de Satanás, nos tirar da presença de Deus, mas a proposta de Deus é uma nova vida, uma vida plena em sua presença, cheio do Espírito de Deus, cheios da palavra de Deus, e dia após dia, nós venceremos o maligno, amém? Na presença de Deus. Essa é a proposta, irmãos. Deus não exigiria de nós algo que Ele já não tivesse feito por nós. Ele já venceu, nós já estamos nele. Agora, há uma responsabilidade particular. Eu preciso tomar posse da palavra e lutar contra a minha natureza. Você precisa declarar guerra para você. Já pensou? Que guerra, hein? Declare guerra para você. A sua carne. Os desejos carnais. Para encerrar, irmãos, versículo 8. Como é que isso começa a acontecer, né? Eu vou deixar a aplicação. O reverendo Diego faz isso muito bem. Eu vou deixar a aplicação aí, né, das outras obras para o pastor Diego. Mas eu queria encerrar com esse primeiro ato. Faça morrer. Despoje. Aí depois ele diz, revista-se. Então existem ações, né? Faça morrer. Então eu tenho que lutar contra. Agora começa a outra parte. Você tem que se despojar dessa vida antiga, dessas obras
da carne. O versículo 8 diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Eu não somente luto contra, mas eu preciso colocar fora, não é? Essa palavra despojar é uma palavra usada para se referir ao ato de tirar a roupa. É uma ordem bíblica. Nós percebemos essa ordem na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, Pedro também fala sobre isso. Vocês precisam se despir do velho homem, precisam se despir das obras da carne, vocês precisam lançar fora tudo isso. Veja, irmãos, são atos decisórios. Primeiro, lute, mate. Segundo, jogue fora, rejeite, tire de você. É uma decisão. 1 Pedro 2,1 diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Pedro está dizendo: se desfaça disso, tire isso de você, não faz mais parte da sua nova natureza. Efésios capítulo 4, versículo 22 diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Queridos, veja que proposta maravilhosa de Deus para nós. Você pode se perguntar, um novo convertido pode dizer: o que eu faço com aquela minha velha vida? O que eu vou fazer com tudo aquilo que eu vivia? Deus poderia dizer assim: olha, você vai carregar ela aí, como sinal que você vai pagar pelos seus pecados. Deus está dizendo simplesmente isso: se desfaça. Você tem a oportunidade, que eu estou te dando, diz o Senhor, de simplesmente se desfazer da sua velha vida. Não lhe pertence mais, não tem mais poder sobre você. É só isso que você tem que fazer. Se desfaça. Mas e se vier a acusação? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês entendem? Você não precisa levar o peso da sua velha vida. Cristo diz: jogue fora, se desfaça dela. Eu tomo conta de você. Está na minha conta. Eu vou pagar por tudo isso. Ele já fez isso por nós. Hebreus 12:1 diz: deixemos todo o peso do pecado. O pecado traz carga, traz peso. O Senhor está dizendo: alivia a tua alma, alivia. Jogue fora. Não faz mais parte de você, esse peso não é teu. Eu já paguei na cruz do Calvário tudo isso. Nada pode te abater. E o salmista, falou agora, ele disse: se vacilar, eu estou ali para endireitar. E se você cair, eu vou te levantar, eu vou te erguer. Que Deus maravilhoso. Você não vai nessa caminhada só. Você não vai aventurar. Deus pegará na sua mão e vai com você todos os dias da sua vida, amém? Você não está só, não estamos só. Mas é que muitas vezes nós não estendemos a mão ao nosso Pai para pedir a Ele ajuda. Peça a Ele ajuda. Paulo está descrevendo a nova vida daqueles que já morreram e ressuscitaram com Cristo. Por isso, despojar-se não é o meio para ser salvo, mas a consequência natural da nossa união com Jesus. Indica um ato decisivo, um rompimento claro. O sujeito é agente, nós agimos e somos beneficiários da ação. Nós poderíamos parafrasear dizendo assim: façam vocês mesmos esse ato de despir-se, porque isso beneficiará a sua própria alma. É o ato, irmãos, por exemplo, de alguém que, num dia de chuva, quem não passou por isso? Ou você está passando numa rua que tem um esgoto a céu aberto, o carro passa e te dá aquele banho de esgoto. Qual é o desejo que você tem? Chegar logo em casa, e tirar aquela sujeira. Exatamente isso. Corra para Deus.
se desfaça dessa vestimenta que não faz parte mais da sua vida. Esse é o convite do Senhor para a nossa vida, irmãos. Eu queria concluir dizendo, como viver esta verdade hoje. Primeiro, mortifique o pecado como alguém que já morreu com Cristo. Leve o pecado a sério. Trace limites. Ore por vigilância. Pratique o arrependimento diário. Despoje, em segundo lugar, despoje comportamentos que ferem a comunhão com Deus. O que é que tem alimentado, irmãos, o pecado na sua vida? Você precisa cortar de vez. Zele por suas palavras, atitudes. Zele, irmãos, pela presença de Deus em sua vida. Revista-se do novo homem. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que tirar o velho. O velho já foi morto. Está aqui ainda. Você mata ele todo dia e joga tudo que pertence a ele fora. E se reveste do novo homem. Para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, como ele fala as suas cartas, ele luta pela igreja de Deus. São aconselhamentos para a vida. Aconselhamentos de libertação. É isso aqui que norteará a vida da igreja enquanto ela for peregrina nessa terra. A palavra de Deus. E nós somos chamados a uma vida de inteira santidade. Que seja assim o seu dia a dia. Faça nova todas as coisas. Decida lutar. Decida pela causa de Deus, pelo lado do Senhor. E Deus te fortalecerá, e Deus te sustentará, e Deus te honrará. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vou convidar aqui o reverendo Diego.